Preparar os nossos corações nestes tempos incertos torna-se não apenas uma escolha prudente, mas um ato de fé, garantindo que, quando as últimas sombras recuarem, permaneçamos firmes no alvorecer do que está por vir. No mundo de hoje, em rápida mudança, a questão é grande. Estamos vivendo em tempos preditos pela profecia. A Bíblia fornece-nos um roteiro, guiando-nos através de sinais e avisos sobre como poderá ser o fim dos tempos, e a nossa realidade moderna parece estranhamente sincronizada com estas antigas previsões. À medida que mergulhamos nas imagens dramáticas do Apocalipse e nas palavras de advertência de Jesus, somos instados a considerar se as peças deste puzzle profético estão a juntar-se diante dos nossos olhos. Vamos nos aprofundar nos sinais presentes em nosso mundo hoje e em seus misteriosos paralelos com as profecias bíblicas. A instabilidade geopolítica é um lembrete poderoso, ressoando com as guerras e rumores de guerras mencionados em Mateus 24:6. Assistimos a nações em conflito contra outras nações, superpotências em desacordo e países mais pequenos arrastados para estas marés turbulentas. Tal instabilidade evoca a imagem apocalíptica de nação contra nação e reino contra reino, ecoando as visões de uma terra tumultuada à beira da transformação. O atual clima político oscila à beira do conflito, sublinhado por uma corrida pela supremacia, recursos e influência, pintando a imagem de um mundo à beira do precipício, conforme retratado em textos proféticos. À medida que navegamos por esta incerteza, o espectro sinistro da escassez de alimentos torna-se cada vez maior. O Apocalipse fala de fomes que acompanham a guerra e os desastres, um pressentimento que agora faz parte da nossa consciência coletiva. As anomalias climáticas, as alterações climáticas e os conflitos humanos exacerbaram a crise alimentar global, afetando milhões de pessoas. Isto ressoa com a visão do cavalo preto em Apocalipse 6:5-6, simbolizando a escassez e as dificuldades econômicas. O forte contraste entre o desperdício excessivo e a necessidade desesperada em diferentes partes do globo realça o desequilíbrio sobre o qual as profecias há muito nos alertam, instando a humanidade a refletir sobre a forma como administramos as riquezas da terra. A decadência moral é outro sinal significativo que não pode ser ignorado. A erosão dos padrões éticos, a diluição dos valores espirituais e a crescente indulgência em atividades egoístas parecem alinhar-se com os avisos sobre o fim dos tempos. Em 2 Timóteo 3:1-5, encontramos uma representação vívida de pessoas nos últimos dias sendo amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, orgulhosos, abusivos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Hoje, a priorização do ganho pessoal em detrimento do bem-estar comunitário, do sensacionalismo em detrimento da substância e do materialismo em detrimento do altruísmo, destacam claramente a divergência do caminho da justiça que estes escritores bíblicos delinearam. Avanços tecnológicos explosivos contribuem ainda mais para a narrativa. Vivemos em uma era em que a tecnologia permeia todas as facetas da vida. Embora nos maravilhemos com estes avanços, devemos permanecer cautelosos, reconhecendo o seu potencial para facilitar os cenários descritos no Apocalipse. A inteligência artificial, a vigilância em massa e a manipulação de dados colocam dilemas éticos sem precedentes, abrindo portas ao engano e à manipulação social previstos nos últimos dias. A linha entre a verdade e a falsidade confunde-se nesta era digital, possivelmente lançando as bases para o aumento do engano predito nas Escrituras. À medida que enfrentamos estes sinais, desde as tensões geopolíticas ao declínio moral, eles encorajam a reflexão sobre o roteiro profético que a Bíblia fornece. Chama-nos não apenas a observar estes aspectos, mas a reconhecer as implicações espirituais e morais para as nossas vidas e para o mundo em geral. Esta noção de observar sinais não se trata de incitar o medo, mas de fomentar a consciência, promover a prontidão espiritual e preparar os nossos corações para as possibilidades do que pode acontecer.
Embora estes sinais pareçam salientes, eles também nos desafiam a redefinir o nosso papel, quer seja como defensores da mudança, canais para a paz divina ou representantes da esperança e da inspiração. Nesta época de tensão elevada, o desafio reside em discernir os sinais sem cair no desespero, abraçando, em vez disso, a promessa da redenção final e reconhecendo a graça sempre em expansão que sublinha estas revelações proféticas. Em última análise, os sinais que vemos hoje levam-nos a embarcar numa viagem de reflexão e introspecção, descobrindo não apenas histórias de cautela, mas de esperança e fé inabaláveis na providência divina. Servem tanto como um lembrete, como um apelo à ação, exortando-nos a alinharmos-nos mais com o propósito divino, a procurar a verdade numa era de desinformação e a permanecermos firmes no amor e na fé, acendendo uma luz no meio das sombras do nosso tempo. Nos anais do tempo, entre as páginas dos textos sagrados, uma figura surge com uma sombra eterna: o Anticristo. À medida que nos aprofundamos na narrativa do Apocalipse, uma história se desenrola. Uma história de engano mais grandiosa e profunda do que qualquer outra anterior. A emergência do Anticristo significa não apenas uma mudança de poder, mas o início de uma era marcada por um engano tão profundo que as massas, cegadas por ilusões encantadoras, poderiam muito bem confundir as trevas com a luz. A ascensão do Anticristo não começa com uma erupção de caos, mas com sussurros de harmonia e visões de utopia. Num mundo cansado da turbulência, devastado por guerras, desastres ecológicos e colapso econômico, o anseio coletivo pela paz constitui um terreno fértil. Imagine uma figura que carrega promessas de um amanhã melhor, vestida com o traje de um salvador, apenas para semear a discórdia quando a confiança for conquistada. Este espectro assombra as profecias do livro do Apocalipse e dos escritos do apóstolo Paulo, que advertiu em 2 Tessalonicenses 2:3-4 sobre um homem sem lei exaltando-se como divino. O poder do Anticristo, contudo, não é apenas dele. É construída sobre uma base sustentada pela tecnologia e pelos meios de comunicação, ferramentas capazes de distorcer a própria realidade. À medida que a tecnologia continua a sua marcha incansável, a linha entre a verdade e as invenções torna-se perigosamente tênue. A mídia, em todas as suas formas, transmissões, plataformas sociais e narrativas digitais, torna-se o toque de clarim que ecoa o engano desta sereia. A cada transmissão de meias-verdades cuidadosamente selecionadas, a personalidade do Anticristo como benfeitor, pacificador e dádiva de Deus é meticulosamente moldada e polida até brilhar mais do que a verdade que esconde. Consideremos o cenário mundial. Nações enredadas em alianças, líderes navegando num labirinto de diplomacia e agendas ocultas, cidadãos desencantados com sistemas que já não refletem as suas necessidades. Neste cenário, um líder, carismático, dotado de persuasão e inteligência, pode ascender mais rapidamente do que se poderia esperar, com cada movimento calculado, refletindo uma mente afiada pela ambição. A sua narrativa é baseada em fragmentos de esperança e factos manipulados, captando a atenção global através de todos os ecrãs e de todas as fronteiras. Biblicamente, Apocalipse 13 retrata uma besta exigindo adoração, envolta em blasfêmia. Esta besta não se esforça apenas para dominar fisicamente, mas busca o domínio sobre almas e mentes. Sinais milagrosos, grandes demonstrações de poder. Estes são os instrumentos do engano do Anticristo, ampliados exponencialmente pelo alcance da era digital. Quão fácil se torna criar falsos milagres através do domínio digital, falsificações profundas e realidade aumentada, convencendo a não ver ocorrências milagrosas, a ilusão do endosso divino. Reaviso e revelação que se encaixam aqui. O Apocalipse oferece uma visão não apenas como um epílogo da história da humanidade, mas como uma orientação para o discernimento em meio ao clamor do caos. Para os crentes, estas representações de um anticristo têm menos a ver com o medo e mais com a consciência. Uma consciência que deve ser cultivada no coração e na mente.
O espírito de discernimento, conforme destacado em 1 João 4:1, torna-se o escudo contra tal engano. Teste cada espírito, compare cada afirmação com as verdades imutáveis das Escrituras, pois é aí que reside a segurança. Ao refletirmos sobre estes presságios de um anticristo e a sua influência global, devemos lembrar-nos que tal profecia não serve para anunciar o desespero, mas para implorar vigilância e firmeza. A nossa era, repleta de maravilhas tecnológicas e vidas interligadas, oferece caminhos sem precedentes para a ligação, mas também caminhos sem precedentes para o engano. Ao compreender a profecia, nos equipamos com a visão necessária para navegar nesta realidade de dois gumes. Assim, este capítulo da crônica do Apocalipse convida-nos à prontidão. Prontidão na mente, no corpo e no espírito. Pronto não apenas para resistir ao fascínio do anticristo, mas também para se elevar acima dele. Somos chamados a entrelaçar a nossa fé e as nossas percepções diárias, usando-as como fios para discernir verdades em meio a invenções. Pois à medida que as lutas temporais se intensificam, esta prontidão define a fronteira entre a armadilha nas sombras e o caminhar na luz da verdade eterna. Nos capítulos da profecia que se desenrolam, não olhemos para estes avisos como pessimistas, mas os consideremos como sentinelas que nos guiam através do labirinto do engano. Abrace este chamado à vigilância enquanto nossa narrativa continua, lançando luz sobre a escuridão iminente com uma chama que o tempo e o engano não podem extinguir. A vigilância exigida por estes tempos anuncia a preparação não só para as provações, mas também para a esperança inabalável prometida com o regresso da verdade na sua forma mais pura. Os dias que antecederam a segunda vinda de Cristo, conforme descritos no Apocalipse, pintam um quadro vívido do teste final da humanidade. Este período, muitas vezes referido como a tribulação, é ao mesmo tempo uma jornada angustiante e um testemunho de fé inabalável, culminando na promessa de um triunfo final. É uma época de desafios sem precedentes, onde as forças do bem se preparam para enfrentar as trevas numa luta épica de significado cósmico. À medida que nos aprofundamos neste capítulo final de Apocalipse, testemunhamos um mundo mergulhado no caos, mas à beira da salvação divina. De acordo com a narrativa profética, estes dias finais antes da segunda vinda são marcados por turbulência e transformação. O livro do Apocalipse fala de mudanças sísmicas à escala global, desastres naturais, guerras, fome e pestes, como se a própria terra estivesse a gemer em antecipação. Este período é frequentemente representado pela quebra dos 7 selos, que desencadeou uma série de eventos catastróficos no mundo. A paz será destruída e a humanidade será lançada numa agitação bíblica, um apelo ao arrependimento e à renovação. A tribulação não é um período arbitrário de sofrimento, mas serve um duplo propósito no plano divino. É um momento de ajuste de contas e um cadinho através do qual a fé é purificada. Os fiéis são chamados a demonstrar resiliência e confiança em Deus, à medida que as provações deste período testam a sua lealdade e compromisso. Este tempo de convulsão, tal como o fogo refinador de uma forja, visa separar os verdadeiros crentes daqueles apenas nominalmente comprometidos. Torna-se cada vez mais claro que sobreviver a este período requer não apenas resistência física, mas também um espírito indomável baseado na crença. No entanto, no meio da escuridão, permanece um farol de esperança, uma garantia de que os horrores da tribulação não são o fim. Para os crentes, é fundamental lembrar que a narrativa do Apocalipse é, em última análise, uma narrativa de vitória e redenção. As provações da tribulação são precursoras do evento mais glorioso da escatologia cristã, o retorno de Jesus Cristo. Sua segunda vinda é vista como um dia de triunfo, onde a justiça prevalecerá e toda lágrima será enxugada. Esta promessa serve como pedra angular de encorajamento, um lembrete de que a perseverança da fé traz recompensa divina. A preparação para estes eventos envolve mais do que a mera preparação física, exige um despertar espiritual profundo,
Os crentes são instados a fortalecer a sua fé através da oração, da adoração comunitária e do estudo das Escrituras. Este período obriga a um retorno às raízes do Evangelho, promovendo a compaixão, a perseverança e um compromisso inabalável com a justiça. É um momento para cultivar virtudes que se alinhem com o reino de Deus, abraçando a humildade, a paciência e o amor como princípios norteadores. À medida que as tensões globais aumentam e os sinais dos tempos se tornam cada vez mais evidentes, muitos podem sentir-se dominados pelo medo e pela incerteza. No entanto, este capítulo da profecia reafirma que, mesmo na escuridão, Deus não abandonou o seu povo. A descrição bíblica é clara. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Salmo 91, 4. Esta imagem serve como uma promessa intemporal de que a proteção divina abrange aqueles que permanecem firmes. Outro aspecto essencial da preparação reside na comunidade e no apoio. Os fiéis são chamados a criar redes fortes e de apoio, que incorporem o amor e a resiliência da igreja primitiva. Nestes tempos, os crentes devem apoiar-se uns nos outros, partilhando fardos e encorajando o crescimento mútuo. Através da comunhão, eles encontram forças para resistir às tempestades e reforçar a esperança partilhada. É um lembrete de que ninguém está sozinho. Cada membro do corpo de Cristo desempenha um papel crucial na criação de uma comunidade resiliente e preparada. Além disso, a antecipação da segunda vinda desperta um sentimento de urgência na difusão da mensagem de salvação. O chamado para evangelizar e estender a mão aos outros torna-se primordial. Os testemunhos pessoais e o convite para se juntar a uma comunidade de crentes servem como ferramentas poderosas para atrair outros para o rebanho. Nos capítulos da profecia que se desenrolam, não olhemos para estes avisos como pessimistas, mas os consideremos como sentinelas que nos guiam através do labirinto do engano. Abrace este chamado à vigilância enquanto nossa narrativa continua, lançando luz sobre a escuridão iminente com uma chama que o tempo e o engano não podem extinguir. A vigilância exigida por estes tempos anuncia a preparação não só para as provações, mas também para a esperança inabalável prometida com o regresso da verdade na sua forma mais pura. Os dias que antecederam a segunda vinda de Cristo, conforme descritos no Apocalipse, pintam um quadro vívido do teste final da humanidade. Este período, muitas vezes referido como a tribulação, é ao mesmo tempo uma jornada angustiante e um testemunho de fé inabalável, culminando na promessa de um triunfo final. É uma época de desafios sem precedentes, onde as forças do bem se preparam para enfrentar as trevas numa luta épica de significado cósmico. À medida que nos aprofundamos neste capítulo final de Apocalipse, testemunhamos um mundo mergulhado no caos, mas à beira da salvação divina. De acordo com a narrativa profética, estes dias finais antes da segunda vinda são marcados por turbulência e transformação. O livro do Apocalipse fala de mudanças sísmicas à escala global, desastres naturais, guerras, fome e pestes, como se a própria Terra estivesse a gemer em antecipação. Este período é frequentemente representado pela quebra dos 7 selos, que desencadeou uma série de eventos catastróficos no mundo. A paz será destruída e a humanidade será lançada numa agitação bíblica, um apelo ao arrependimento e à renovação. A tribulação não é um período arbitrário de sofrimento, mas serve um duplo propósito no plano divino. É um momento de ajuste de contas e um cadinho através do qual a fé é purificada. Os fiéis são chamados a demonstrar resiliência e confiança em Deus, à medida que as provações deste período testam a sua lealdade e compromisso. Este tempo de convulsão, tal como o fogo refinador de uma forja, visa separar os verdadeiros crentes daqueles apenas nominalmente comprometidos. Torna-se cada vez mais claro que sobreviver a este período requer não apenas resistência física, mas também um espírito indomável baseado na crença. No entanto, no meio da escuridão, permanece um farol de esperança, uma garantia de que os horrores da tribulação não são o fim.
Para os crentes, é fundamental lembrar que a narrativa do Apocalipse é, em última análise, uma narrativa de vitória e redenção. As provações da tribulação são precursoras do evento mais glorioso da escatologia cristã, o retorno de Jesus Cristo. Sua segunda vinda é vista como um dia de triunfo, onde a justiça prevalecerá e toda lágrima será enxugada. Esta promessa serve como pedra angular de encorajamento, um lembrete de que a perseverança da fé traz recompensa divina. A preparação para estes eventos envolve mais do que a mera preparação física. Exige um despertar espiritual profundo. Os crentes são instados a fortalecer a sua fé através da oração, da adoração comunitária e do estudo das Escrituras. Este período obriga a um retorno às raízes do Evangelho, promovendo a compaixão, a perseverança e um compromisso inabalável com a justiça. É um momento para cultivar virtudes que se alinhem com o reino de Deus, abraçando a humildade, a paciência e o amor como princípios norteadores. À medida que as tensões globais aumentam e os sinais dos tempos se tornam cada vez mais evidentes, muitos podem sentir-se dominados pelo medo e pela incerteza. No entanto, este capítulo da profecia reafirma que, mesmo na escuridão, Deus não abandonou o seu povo. A descrição bíblica é clara. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas você encontrará refúgio. Salmo 91:4. Esta imagem serve como uma promessa intemporal de que a proteção divina abrange aqueles que permanecem firmes. Outro aspecto essencial da preparação reside na comunidade e no apoio. Os fiéis são chamados a criar redes fortes e de apoio que incorporem o amor e a resiliência da igreja primitiva. Nestes tempos, os crentes devem apoiar-se uns nos outros, partilhando fardos e encorajando o crescimento mútuo. Através da comunhão, eles encontram forças para resistir às tempestades e reforçar a esperança partilhada. É um lembrete de que ninguém está sozinho. Cada membro do corpo de Cristo desempenha um papel crucial na criação de uma comunidade resiliente e preparada. Além disso, a antecipação da segunda vinda desperta um sentimento de urgência na difusão da mensagem de salvação. O chamado para evangelizar e estender a mão aos outros torna-se primordial. Os testemunhos pessoais e o convite para se juntar a uma comunidade de crentes servem como ferramentas poderosas para atrair outros para o rebanho. Aqueles que já andam na luz são encorajados a estender as mãos aos que estão nas trevas, oferecendo consolo e a promessa de vida eterna. Nestas provações iminentes, o papel do discernimento não pode ser subestimado. Com o engano desenfreado e a ameaça de falsos profetas iminente, os crentes devem aprimorar os seus sentidos espirituais. Fundamentados nas Escrituras, infundidos com o Espírito Santo, eles são chamados a exercer a sabedoria que navega através da confusão e do engano. Permanecer alerta, armado com a verdade e comprometido com a oração é fundamental para proteger contra a desinformação generalizada da época. Os últimos dias que conduzem à segunda vinda são pintados como uma tela de contrastes, trevas cada vez mais profundas contra uma esperança cheia de luz. Este capítulo do Apocalipse convida os crentes a permanecerem resolutos, prontos para as provações, e firmes no conhecimento de que a sua espera não é em vão. A narrativa ressalta que, embora as forças do mal possam parecer formidáveis e as provações intensas, elas são insignificantes em comparação com a glória eterna que os aguarda. Neste capítulo comovente da história espiritual, a mensagem é clara: apegue-se às promessas de Deus. O crescendo da experiência humana à beira da segunda vinda é ao mesmo tempo assustador e estimulante, um testemunho do poder da fé em prevalecer sobre a tribulação. Enquanto aguardamos o regresso iminente de Cristo, que os nossos corações sejam instrumentos de determinação e que as nossas almas sejam preenchidas com a firmeza do Todo-Poderoso. Assim, mesmo no centro da tempestade que se aproxima, os fiéis podem permanecer ancorados numa verdade profunda, a promessa de redenção e a expectativa de alegria eterna.